E aí pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Naka e sejam muito bem-vindos ao Horror das Minas. Esse caso está sendo pedido há muito tempo aqui no canal e eu confesso que eu demorei um pouquinho pra trazer, porque eu tava tentando colher mais informações pra trazer o mais completo possível. E eu espero que vocês gostem. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais falação, bora logo pro caso. Christian Breckner nasceu na Alemanha em 1976. Ele nasceu como Christian Fischer e logo após seu nascimento ele foi abandonado pela sua mãe biológica, passando então a viver no orfanato por pelo menos um ano, até que ele foi adotado pela família Bruckner. Porém, o seu pai adotivo acabou sofrendo um acidente de carro e por conta disso ele não tinha mais como cuidar do Christian. Então ele passou novamente a viver no orfanato até que ele saiu durante a sua adolescência. O Christian sempre teve uma vida muito conturbada, uma infância conturbada, não se tem muitos detalhes, mas aos 15 anos ele já foi praticamente ligado à criminalidade, já começando alguns pequenos delitos. Ele foi preso pela primeira vez aos 15, como eu disse, por dirigir sem habilitação. E depois ele foi preso por roubo e foi autuado também por ter abusado sexualmente de uma criança de apenas 6 anos. Isso tudo quando ele ainda era adolescente. Aos 19 anos ele se mudou para Portugal junto com uma namorada, onde eles foram como mochileiros e lá ele começou a trabalhar nas estâncias balneares de Lagos e da Praia da Luz. Lá ele se estabilizou, começou a ter vários contatos e conhecer principalmente pessoas que moravam e trabalhavam em suas vans, nômades. Nessa época é dito também que ele começou a se envolver com tráfico de drogas, praticamente se associando a uma gangue ou a um sindicato de drogas e traficando para outras cidades da região. Em 1996, a família Razi estava passando as férias em Algesur, em Portugal. Ali passavam as férias a mãe, o namorado e o filho René Razi, de apenas 6 anos. Os três estavam almoçando próximo a uma praia famosa de Algesur e em um certo momento eles foram caminhar. A criança então acabou saindo correndo na frente, caminhando na praia até que o René desapareceu. Na praia, os seus passos ficaram marcados na areia até certo momento e depois simplesmente desapareceu, não dando tempo inclusive de chegar até a água. As roupas foram tiradas e empilhadas próximo ao local como se alguém tivesse tirado para o menino entrar na água. Por conta disso, na época o caso foi dado como afogamento, porém muitas coisas ficaram sem resposta, como por exemplo um especialista que disse que pelas condições do mar naquela tarde, a praia da Amoreira, onde eles estavam, era de águas bem rasas e era um local muito longe, muito vasto, então se fosse para alguém se afogar ali era praticamente impossível do jeito que estava, até porque se tratando de uma criança ele teria que correr muito, andar uma distância muito grande até ser pego por alguma correnteza ou algo que dificultasse a visão da mãe, que segundo ela inclusive foi atrás do filho logo depois que ele saiu, então não teria como, tudo teria sido muito rápido. Também tinha o fato das pegadas que simplesmente desapareceram antes que o menino entrasse no mar e o René nunca tinha feito nada do tipo. Segundo a sua família, ele tinha inclusive medo de nadar sozinho, até em piscina ou algo do tipo, e nunca teria ido até o mar sozinho. Logo depois do desaparecimento, a mãe teria inclusive ligado para a polícia, que não fez absolutamente nada. Eles só responderam que provavelmente a criança teria se afogado. E só. Não houve nenhum registro no banco de dados de crianças desaparecidas de Portugal, o René simplesmente não está. E aí entrou até uma questão que muitas pessoas começaram a perguntar: será se essa mãe realmente ligou para a polícia? Será que eles não tiveram algo a ver? Mas simplesmente nada foi investigado. O caso, inclusive, foi arquivado durante muitos anos, só levantando várias teorias, e depois, de certa forma, ele também foi ligado ao Christian. No final desse vídeo você vai entender todas as ligações. Um mês depois, uma jovem de 16 anos, chamada Carola Titze, desapareceu em uma praia na Bélgica. Ela passava as férias com os pais em Dihan, e nos dias anteriores
Após ao desaparecimento, ela teria sido vista em uma discoteca pela região com um homem alemão de 1,80 m e cabelos loiros, que seria, na verdade, a mesma descrição do Christian. 6 dias depois, o corpo da Carola foi encontrado em umas dunas severamente mutilado. Na época, não houve nenhum vestígio, nenhuma prova que levasse ao suspeito. Porém, depois com as investigações e as testemunhas, esse caso também foi atrelado ao Christian. Em 2005, o Christian invadiu a casa de uma idosa americana que estava ali turistando em Portugal. Ela tinha 72 anos na época e ele a amordaçou, a amarrou e a torturou com o chicote até que depois ele então a estuprou por 15 minutos e foi embora. Anos depois ele veio a ser preso por conta desse crime, mas eu ainda vou chegar lá. Eu tô tentando seguir aqui uma linha de raciocínio, uma linha do tempo, para ficar mais fácil para tudo ir se juntando. Em 2006, o Christian foi preso por roubo de diesel lá em Portugal. Na época, ele alegou que não tinha endereço físico, isso na verdade para atrasar qualquer investigação ou qualquer vestígio sobre o que ele guardaria no local. Tempos depois, foi descoberto também que ele estava furtando alguns turistas na região, principalmente na região da Praia da Luz. Em maio de 2007, a família McCann foi passar as férias lá em Portugal também, e eles ficaram em um resort que ficava na Praia da Luz. Na ocasião, enquanto os pais jantavam com os amigos a cerca de 100 metros do quarto onde estavam as crianças Madeleine McCann, de 3 anos na época, e os seus irmãos gêmeos, que eram mais novos. As crianças dormiam ali tranquilamente enquanto os pais e os amigos estavam no outro local. Vez ou outra eles iam até lá ver se alguém tinha acordado, se precisava de alguma coisa, e o último momento que eles foram verificar foi às 9h30 da noite, às 21h30. Às 22 horas, a Kate, mãe das crianças, entrou então para verificar, e quando ela entrou no quarto, ela encontrou a cama da Madeleine simplesmente vazia. A criança não estava no local, a janela do quarto estava aberta, e então começou a investigação, que até hoje é uma das mais famosas do mundo. Naquele dia eles procuraram até 4h30 da madrugada e nada foi encontrado. Naquela mesma época, segundo uma testemunha, o Christian tinha um trailer bem grande, com um sofá, assento, pista de dança e até um espaço atrás. O Christian inclusive tinha dito que seus planos era contrabandear 50 quilos de maconha. Porém, nessa mesma época ele disse algo que teria muito efeito em cima de todos esses casos. Ele tinha um carro também, um carro Jaguar, e segundo ele dizia que o carro era tão grande que poderia caber facilmente uma criança. Coincidentemente ou não, logo após o desaparecimento da Madeleine, o Christian voltou para a Alemanha depois de 12 anos morando em Portugal. Vale lembrar que o caso da Madeleine é um dos mais famosos, se não o mais famoso desaparecimento do mundo, e gerou uma repercussão absurda, principalmente uma repercussão midiática. E aos poucos foram descobrindo coisas que ligavam o Christian ao desaparecimento da Madeleine, como por exemplo ele ter recebido 2 ligações, uma delas de 30 minutos, e o seu celular ter marcado o local ali da Praia da Luz, mostrando que ele estava a pelo menos 5 minutos de onde estavam a família da Madeleine. Isso é pelo menos 1 hora antes do tal desaparecimento. O que ele poderia estar, na verdade, combinando com alguém a fuga, o sequestro, enfim. Uma testemunha também alegou que um homem foi visto com a criança, um homem alto, com cabelo loiro e curto, e que ele teria levado a criança em um carro, um Jaguar XJR, e que inclusive o Christian também tinha um carro igual a esse na época, e que logo depois do desaparecimento, antes dele ir embora para a Alemanha, ele acabou passando por outra pessoa, vendendo o carro e mudando o nome. Já na Alemanha, o Christian então passou a viver em um terreno onde ficava uma fábrica abandonada, do qual também ele havia comprado. Em 2015, uma criança de apenas 5 anos, chamada Inga Gericke, desapareceu na floresta de Konebeck. A Inga estava em uma confraternização com os seus familiares, seus amigos, tinha muitas crianças, todos estavam se divertindo bastante. O local, mesmo sendo uma floresta, é conhecido por receber esse tipo de confraternização, até porque fica uma churrasqueira no meio, e ali famílias se unem, brincam, conversam e ficam ali o dia inteiro. Por volta das 18 horas, as crianças começaram então a colher alguns galhos para ajudar na criação de uma fogueira que eles fariam ali no local. E a Inga, inclusive, foi vista por último, pegando ali alguns galhos, até que ela desapareceu completamente. Tudo também em questão de minutos. As buscas foram feitas, os lagos foram esvaziados, ninguém ouviu nenhum grito, ninguém encontrou nenhum vestígio, roupas, simplesmente nada,
por toda a floresta. Até então, o caso foi dado como uma criança que desapareceu na floresta. Então foram juntando equipes de buscas, mais de 1.000 policiais, cães farejadores, bombeiros, helicópteros e simplesmente nada. Então, devido a isso, as buscas se transformaram em um caso de investigação criminal. E aos poucos tudo foi se esfriando até que foi praticamente esquecido completamente. A Inga ficou conhecida como a Madeleine McCann, alemã, e o seu caso nunca foi desvendado. Segundo os pais da criança, inclusive, não houve uma investigação mais a fundo depois que o caso virou como uma investigação criminal. Eles tinham mais de 20.000 páginas de provas, entrevistas, testemunhas e nada era investigado mais a fundo. Os cachorros, inclusive, levaram a polícia até o lado contrário, onde levava até uma estrada e também nada foi investigado. E algumas teorias começaram então a serem criadas com o longo do tempo, como a de que Christian poderia estar envolvido, já que um dia antes desse sumiço ele se envolveu em um acidente de trânsito próximo à região, a cerca de 60 minutos. E ele não morava muito longe dali também. Principalmente com a suspeita dele com os outros casos, tudo leva a crer que ele poderia estar envolvido nesse também. E na época o seu álibi também não foi investigado e não deram, na verdade, muita atenção a esse fato. Próximo ao local também fica um centro de reabilitação de deficientes mentais e por conta disso também começaram a falar que algum preso, algum paciente do local poderia ter fugido de lá e ter feito algo com essa menina, já que no local havia vários agressores de crianças, pedófilos e etc. E o Christian estava sendo inclusive investigado e procurado ainda pelo caso da senhora lá de Portugal, a senhora de 72 anos. Como ele se mudava bastante, era muito difícil para a polícia encontrá-lo, até que uma namorada dele denunciou às autoridades que ele teria tentado agredi-la, atacá-la. Então, por conta disso, a polícia conseguiu chegar até ele. Essa ex-namorada também disse que achava muito bizarro, porque ele gostava de corpos pequenos, ele tinha uma obsessão por crianças, principalmente antes de chegarem à puberdade. No local onde ele morava, foi encontrado alguns pendrives, cartões de memória, com conteúdos pornográficos, de pedofilia e zoofilia. Foi encontrado também uma câmera com mais de 400 fotos de crianças, e aos poucos foram descobrindo também algumas conversas que ele mantinha com outros pedófilos. Em alguma dessas conversas também, ele alegava que ele queria sequestrar uma criança para começar a produzir conteúdos pornográficos. A polícia também descobriu uma casa da qual ele havia alugado tempos atrás e ele teria construído, mesmo sem ser permitido, um porão no local. Quando o dono descobriu que estava sendo construído esse porão, ele então mandou concretar. Com a prisão do Christian, aos poucos, tudo começou a ser interligado. As investigações, tanto do René, da Inga, da Madeleine, foram reabertas e o Christian se tornou o suspeito número 1 do caso da Madeleine, não sendo completamente retirado como suspeito também dos outros casos. E aos poucos, esses outros casos mais antigos também foi ganhando uma certa repercussão. Com isso, também outras testemunhas e outras provas foram aparecendo. Segundo uma testemunha chamada Helge Buskin, em 2008 ele chegou a denunciar o Christian à polícia por suspeita no envolvimento do caso da Madeleine, e tudo teria sido ignorado. Os dois haviam se conhecido com um tráfico de drogas, eles eram amigos no começo dos anos 2000, e eles teriam se encontrado em um festival de música lá na Espanha, logo depois do desaparecimento da Madeleine. Então, os dois conversando, o Helge teria comentado algo do tipo como ela poderia ter sumido sem deixar nenhum vestígio. E o Christian então respondeu, ela não gritou. Logo depois, ele foi embora quando ele percebeu como o seu amigo então reagiu. E o Helge, achando que realmente ele poderia saber de algo mais, e ele decidiu ligar a linha direta do caso da Madeleine, dizendo que ele poderia ter algo envolvido, que ele poderia saber algo mais sobre o caso, mas simplesmente ninguém fez nada. Outros casos também foram aparecendo, como o de uma garota alemã de 10 anos, que estava na praia de Salema, que confirmou que ele teria obrigado a fazer atos sexuais. E segundo Christian, tudo não passava de uma obra da promotoria. Ele escreveu algumas cartas falando sobre tudo, dizendo que ele é inocente, que ele não tem absolutamente nenhum envolvimento com o sumiço da Maddie ou das outras crianças, e o que as autoridades querem é, na verdade, criar um monstro em cima dele. Segundo os promotores do caso da Madeleine, eles têm 100% certeza que ele é o culpado. E ele sendo culpado por esse caso, automaticamente ele cria ali um padrão de crime, podendo ser realmente ligado aos outros também. As provas não foram divulgadas
divulgadas, mas as autoridades vieram a público alegando que tinha um homem certo preso e as provas suficientes para incriminá-lo. Atualmente ele está preso em uma prisão de segurança máxima, cumprindo as suas outras penas lá no norte da Alemanha, e ao mesmo tempo todas as investigações por todos os crimes que o Christian é suspeito, que ainda não foi provado, então por conta disso a gente não pode falar como se ele fosse realmente condenado, porque ele ainda não foi. Todas as crianças desaparecidas, os casos estão voltando, estão sendo falados, a maioria de forma sigilosa, então não tem muita informação sobre isso ainda. E mesmo que muitos ainda não tenham esperança de que as crianças estejam vivas em algum lugar, as famílias esperam até hoje pelo menos alguma prova que encerre, que dê esse caso como solucionado. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse caso. Foi um vídeo um pouco maior do que o normal, porque realmente eu tentei juntar todos os conteúdos, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve, segue nas redes sociais, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Então foi isso. Muito obrigada, valeu e tchau, tchau!